É bem difícil entender, saber como lidar com um amigo, um ente querido, alguém que tem uma doença crônica ou uma doença invisível. Aprendemos que quando você está doente, você trata e a doença vai embora. Só que com as doenças crônicas não é assim que funciona. Elas não desaparecem. Essas doenças são difíceis de entender. Doenças invisíveis são doenças que você não pode ver apenas olhando. Olhando para alguém, elas não aparecem fisicamente, assim como uma enxaqueca crônica, lúpus, síndrome postural, taquicardia, fibromialgia, entre outras, dermatomiosite, dermatopolimiosite. Elas não se destacam na sua aparência, mas afetam o funcionamento do corpo e dos sentidos todos os dias e provavelmente para o resto da sua vida. Quando você diz essas coisas para alguém com uma doença crônica, você provavelmente não tem a intenção de ferir seus sentimentos. Na grande maioria das vezes, você está apenas tentando entender ou ser simpático. Bem, a partir da perspectiva de alguém que tem uma doença crônica, aqui estão 15 coisas que você nunca deve dizer a alguém que está nessa situação. Número 1. Você não parece doente. Nem todo mundo parece. Nem todo mundo parece com aquilo que está acontecendo com eles. Você nunca irá dizer, você não se parece com alguém que está passando por um terrível divórcio. Se seu amigo estressado conseguisse disfarçar a raiva e se acalmar, não é? Nem todas as doenças se manifestam externamente. E as chances são de, nos dias em que você está vendo alguém com uma doença crônica, ser um de seus melhores dias. Porque justamente porque eles estão bem para te encontrar, para sair na rua, para fazer os seus afazeres. Todo mundo está passando por algum tipo de luta em suas vidas, e as chances são grandes de não aparentarem essas batalhas à primeira vista. 2. Você é muito jovem para ficar doente. Esperamos que adolescentes e jovens de 20 e poucos anos sejam a imagem da mais perfeita saúde. Mas ninguém é jovem demais para ser qualquer coisa. Você pode ter qualquer tipo de doença, não importa a sua idade. Você pode passar por qualquer tipo de situação, estressante ou positiva, não importa a sua idade. A idade é completamente irrelevante. Ser jovem nem sempre é igual a ser saudável. E quando você diz isso para alguém que é jovem, isso só faz com que se sintam ainda mais culpados ou envergonhados por terem uma doença que não tem controle. Sobre quando a sociedade espera que eles sejam saudáveis. 3. Todo mundo fica cansado. Isso pode ser verdade. E a maioria das pessoas não estão tendo a quantidade suficiente de sono e repouso, mas a diferença entre alguém com uma doença crônica associada à fadiga e uma pessoa saudável é o nível de fadiga. Se eu sair para beber com os amigos e ficar até tarde, poderia levar uma semana para me recuperar. E eu tenho que planejar cuidadosamente cada atividade do dia para que eu possa economizar energia para fazer todas elas. Minha frase favorita é: você não sabe o que é fadiga até que você tenha que parar para descansar depois de tomar um banho, uma simples ducha. A menos que você literalmente pergunte a si mesmo quanta energia vai levar para cada ação que você fizer durante o dia, incluindo escovar os dentes, pentear os cabelos, lavar a louça, passar uma maquiagem, fazer uma limpeza, pegar condução, etc, etc.
Então você vivencia um tipo completamente diferente de cansaço do que as pessoas com doenças crônicas. Não estou dizendo que você não está cansado. Todo mundo se cansa. Mas o meu tipo de cansado não é o mesmo do que de uma pessoa saudável. 4. Você está apenas tendo um dia ruim. Eu sei que você está tentando motivar alguém e fazê-lo se sentir melhor quando você diz isso. Mas não é assim que funciona. Não é bem assim pessoalmente. Apenas cerca de 10 pessoas na minha vida vieram me ver em meus dias ruins. Acredito que nem isso. Ao invés de fazer alguém com uma doença crônica, uma doença invisível, se sentir apoiado e motivado quando você diz isso, ele se sente como se estivesse ignorando seus sintomas. As doenças crônicas, as doenças autoimunes estão com você para toda a vida. Você pode mudar o seu estilo de vida e encontrar tratamentos para ajudá-los. Em alguns sintomas podem até ser curados, mas em sua maioria a pessoa terá que lidar com um monte de dias ruins por muitos anos. Então ouvir isso pode ser desanimador. Deve ser bom não ter que ir para o trabalho, à escola. Este aí, ai meu Deus, se você soubesse, claro, é normal que alguém se sinta assim ao tirar um dia para descansar ou tirar férias mais longas, mas quando você é forçado a não ir trabalhar, a não ir para a escola, mesmo quando você quer estar lá, é uma história totalmente diferente. Pessoas com doenças crônicas, doenças invisíveis, não querem ficar para trás no serviço, na escola. Pessoas com doenças crônicas, doenças autoimunes, não querem faltar ao trabalho e não serem capazes de gerar uma renda. Todo mundo quer a independência. Pessoalmente, eu adorava ir para o trabalho e odiava todos os dias em que eu não estava lá. E a maneira mais estressante de não estar no trabalho é sabendo de todo o trabalho que eu vou ter que fazer para compensar o fato de não estar lá em um determinado dia. E eu amei todos os trabalhos que eu tive e foram tristes todos os dias que eu perdi. Acredite em mim, não é agradável ter que ficar em casa, em vez de ser produtivo. Apenas tentando encontrar maneiras de se distrair da dor, do cansaço. É divertido assistir TV por um dia, 2, mas depois disso você se sente preso. Eu garanto que qualquer pessoa com doença crônica de bom grado trocaria seus sintomas, qualquer dor, por um trabalho em tempo integral. Algumas pessoas simplesmente não são fisicamente capazes de fazer isso. 6. Você precisa fazer mais exercícios. O exercício é muito importante, sim, e ninguém está negando isso. Ele ajuda em praticamente qualquer condição de saúde. Mas não é uma regra. Para alguém como eu, cuja frequência cardíaca atinge regularmente 120 batimentos apenas de ficar parado, exercício nem sempre é uma boa opção. Eu faço exercício, mas é mais como exercícios de fisioterapia do que a maioria das pessoas. Consigo, às vezes, fazer uma caminhada, mais alongamentos, mas tudo, né, maneiro. Mas lembre-se, todo mundo tem limitações. Suas limitações físicas podem tornar-se mais difícil que eles façam exercícios. E mesmo se eles fizerem, provavelmente essa não será a cura para uma doença onde é causada por algo totalmente diferente, como o sistema imunológico, que ataca a si mesmo. Ou o sistema nervoso,
que não se autorregula corretamente. 7. Eu gostaria de ter um tempinho para tirar uma soneca. Veja de novo os números 3 e 5 que dizem respeito a este tópico. Para alguém com uma doença crônica, aquele cochilo não é um luxo, mas uma necessidade. Ouvir alguém dizer isso é como um tapa na cara. Assim como ouvir alguém dizer que também gostaria de poder fazer uma pausa do trabalho ou da escola, ficar em casa assistindo filme ou TV. Ninguém deseja. Ninguém deseja que eles possam ter uma doença crônica só para poder desfrutar dessa mordomia. Isso mostra como eles estão mal informados. Desejar ter mais tempo é praticamente um desejo universal, mas desejar que você tenha o tempo que uma pessoa com uma doença crônica, uma doença autoimune, uma doença rara, uma doença invisível, não é a mesma coisa. Se o seu desejo é concedido, você pode ter mais tempo, mas também tem que ter a dor, o cansaço e a dificuldade para descobrir como ser produtivo nessa sociedade. Lembre-se disso da próxima vez. 8. O poder do pensamento positivo. Tem que pensar positivo. A positividade realmente é importante. E ter uma visão negativa pode afetar negativamente a doença. Mas ter uma perspectiva positiva provavelmente não vai curá-lo. Eu já passei por todas as etapas de pensamento positivo e de negação da minha doença. Eu pensei que se eu colocasse minha mente para funcionar, eu poderia fazer isso. E então eu sofri as consequências de ir além dos meus limites. O pensamento positivo, produtivo para alguém com uma doença crônica é encontrado, de diversas formas. A positividade que vem com a sua doença. Para mim, se eu não tivesse tido dermatomiosite, eu não teria ido para os lugares que eu fui, feito os tratamentos que eu fui, mudado meu estilo de vida, conhecido meus médicos, aonde eu aprendi e descobri a minha paixão por coisas novas, por lugares, por natureza. Não teria talvez conhecido o amor da minha vida e não teria encontrado força interior em mim. Não teria aprendido a valorizar o tempo que eu tenho. Esse é o pensamento positivo produtivo, mas não é nenhuma cura. 9. Basta se esforçar mais. Ouvir isso me dá vontade de bater a cabeça contra uma parede. Isso vai junto com 3, todo mundo fica cansado. Dores de cabeça. O problema com essa afirmação é a suposição de que uma pessoa com uma doença crônica não esteja se esforçando. Todos os dias eu me esforço. Eu luto com meus sintomas o tempo todo. Se eu não fizesse em meus dias ruins, eu literalmente não iria comer, andar ou chegar até o chuveiro. E o mesmo é verdade para qualquer pessoa com uma doença crônica, uma doença autoimune, uma doença invisível. Então lembre-se, há uma diferença entre se esforçar e ultrapassar os seus limites. Se esforçar é bom, é necessário, mas ultrapassar os seus limites pode levar alguém com uma doença crônica a precisar de um tempo maior ainda para se recuperar de ter se excedido. Sugerir a alguém que apenas passe por isso pode não ser um insulto, mas é como dizer a um corredor de maratona para apenas ir mais rápido em sua última milha. 10. Ele vai ficar melhor, basta ser paciente. Eu tenho certeza que todo mundo que diz isso realmente tem boas intenções. E é verdade que junto com um monte de coisas, a paciência é importante. Mas nem todas as doenças crônicas podem ficar melhor
A paciência é uma virtude e um passo importante, mas por favor, não diga isso para alguém com uma doença em que terá para toda a sua vida. Pode ficar melhor, mas também não pode. Então, descobrir como viver dentro dos limites de sua doença e aproveitar ao máximo é mais produtivo do que a expectativa de ficar melhor. Isso não quer dizer que você não deve esperar ficar melhor, apenas que você não deva contar com isso. Isso é a negação. 11. Mas você já tentou? A dieta da acupuntura, supercristais, magia da lua, essa nova terapia estranha que eu ouvi falar uma vez, mas não sei nada sobre. A menos que você seja um profissional da saúde ou uma pessoa com uma doença crônica que pediu conselho, por favor, guarde para si. Eu não tentei cristais nem magia, mas eu tentei todo o resto, incluindo alternativas e novos tratamentos. Na verdade, eu estou tentando um novo agora. E eu provavelmente não vou parar de tentar, porque a ciência faz avanços todos os dias. Mas alguém com uma doença crônica, autoimune, uma doença invisível, não quer ter que defender-se com você sobre como eles já tentaram ou não confiam na eficácia de um determinado tratamento, de um remédio, de um chá, especialmente se a sua evidência é apenas anedótica. Eu sei que você provavelmente quer fazer o bem e está tentando ajudar, mas apenas suponha que alguém com uma doença crônica já tenha tentado todas as opções disponíveis para eles. Inclusive eu que faço tratamento há 10 anos. 12. Você deve parar de... Veja o número 11. Eu sei que você tem boas intenções e quer ajudar. Todo mundo tem maus hábitos, que provavelmente deve parar. Você sabia que uma das partes do meu tratamento é diminuir a inflamação com dieta inflamatória? Isso quer dizer, como você ou alguém que você conhece melhorou por eles cortarem o sal? Como você conhece alguém que diminuiu o açúcar? Isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque o que funciona para uma pessoa nem sempre funciona para outra. Tem pessoas que precisam de mais sal, tem pessoas que precisam de menos açúcar. Por favor, mantenha o seu conselho médico anedótico e não profissional, não solicitado, para si mesmo. Porque você está desperdiçando seu tempo e possivelmente desencorajando alguém com uma doença crônica. O que é bom para você nem sempre é bom para o outro. Eu, por exemplo, tenho intolerância ao glúten. O glúten me faz mal. Para você não faz. Então, não me ofereça. 13. Está tudo na sua cabeça. Ah, se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que me disse isso. Eu fui diagnosticada com dermatomiosite. Eu teria, bolsos realmente pesados. Eu acho que quando nós não entendemos algo e não olhamos fisicamente para a doença, presumimos que é mental. Deve ser cultural, ou parte da natureza humana, com base em quantas vezes isso é dito para as pessoas com doenças crônicas. Estresse, depressão, ansiedade podem tornar os sintomas de doenças crônicas piores, mas eles não costumam ser a causa. Uma pesquisa recente revelou diferenças estruturais no cérebro de pacientes com doenças crônicas, enxaquecas e não sofredores de enxaqueca. Um anticorpo autoimune em vários pacientes aumentou as fibras nervosas sensoriais dos vasos sanguíneos das mãos das pessoas que sofrem de fibromialgia.
Por exemplo, né? Eu sou uma grande defensora da terapia e eu acho que é uma boa ideia para qualquer pessoa com uma doença crônica, autoimune, doenças invisíveis, fazer terapia. Afinal, as doenças crônicas podem aumentar o estresse, a ansiedade e a depressão. Mas as chances são grandes de você, quando tenta dizer isso a alguém, o que você vai ouvir apenas é: isso vai contribuir para o seu estresse. Sofrer de uma doença mental, além de uma doença física, nem sempre significa que um causou o outro. 14. Você precisa ser mais. A mudança de cenário pode fazer algum bem. E eu acredito que passar tempo ao ar livre é bom para a sua saúde. Mas quando você diz isso para alguém com uma doença crônica, não soa encorajador. Alguém com uma doença crônica quer sair, mas veja o número 5. Mas tudo o que disser, né, isso vai torná-los culpados por não serem capazes de fazer algo que eles já querem e provavelmente não estão tentando fazer. Portanto, antes de dizer isso, lembre-se que eles provavelmente concordam, que eles concordam com o que você está dizendo e não precisam de peso da culpa em cima deles. 15. Você toma muitos remédios. Sim, as pessoas diferem em suas opiniões sobre se medicamentos ajudam ou são ruins para você. Em alguns casos, eles são necessários. Essa é uma daquelas coisas que provavelmente você deve manter para si mesmo. Se eu tomar uma medicação, é porque eu pesquisei os efeitos colaterais e eu tentei todas as outras mudanças de estilo de vida. E vitamina que eu posso, né, antes de chegar a esse ponto. Nem todo mundo quer apenas uma pílula para resolver um problema. Se alguém está tendo um sintoma que está controlando a sua vida, a medicação é, por vezes, a melhor saída. Pessoas com doenças crônicas, autoimunes, doenças invisíveis, fazem muitas coisas para tentar viver a vida do jeito mais normal possível. E a medicação é um pequeno pedaço desse quebra-cabeça. É parte de uma vida inteira de adaptações, tratamentos e da descoberta de como viver com uma doença crônica. Lembre-se, não é a medicação que está deixando alguém doente. Às vezes, eles têm efeitos colaterais ruins, mas as pessoas só saberão os efeitos colaterais se correrem o risco de um medicamento fazer uma diferença positiva. Portanto, agora que você já sabe o que dizer, você pode se relacionar melhor com as pessoas na sua vida com doenças crônicas. E lembre-se, a melhor coisa mais poderosa que você pode sempre dizer a alguém com uma doença crônica, uma doença invisível é: eu acredito em você. Você ficaria surpreso com o quanto isso vai significar para eles. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você que curta, comenta, compartilha para que possam alcançar mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, também pode comentar aí, pode perguntar nos comentários, que eu citei esse texto adaptado, né, para dermatomiosite, assim como uma doença crônica, outras doenças crônicas, mas também pode ajudar várias pessoas.